gente, vamos iniciar a aula de Geografia. Essa é referente ao roteiro 1 do terceiro bimestre. Nós hoje faremos o livro integrado nas páginas 5 a 12. E como vocês estão observando nessa imagem, é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar nessa unidade sobre a formação populacional e a diversidade cultural, certo? Então, nessa unidade, nós vamos estudar como se deu a formação da população. Nós vamos falar sobre as pessoas que participaram desse processo, né? Vamos falar sobre os indígenas que já habitavam aqui nas nossas terras. Vamos falar sobre os outros povos que vieram para cá em diferentes épocas, como os portugueses, os africanos, os alemães, os italianos, os japoneses, entre outros que também vieram para as nossas terras. E nós vamos iniciar com a leitura do cordel, que fala sobre a pluralidade cultural, certo? Vamos lá. O nosso país é exemplo da grande diversidade, tem uma rica cultura, sinal de brasilidade. Com todas as diferenças, mostra a sua pluralidade. Terra dos muitos sotaques, cores e manifestações, e com as várias etnias preservando as tradições. As diferenças existem entre as várias regiões. Com todas as etnias que presentes aqui estão, o negro, branco, o índio formaram esta nação. Os brasileiros são frutos dessa miscigenação. Então vejam bem, esse cordel, ele fala sobre a pluralidade cultural, sobre as diferenças existentes dentro de uma nacionalidade, dentro do mesmo povo. Então, assim, a gente tem muitas diferenças culturais, temos diferenças físicas, certo? E a pessoa que fez esse cordel, né, o Juarez Pereira, ele tá ressaltando essa pluralidade cultural através de uma cultura que é a literatura de cordel também. E o que a gente vai fazer para iniciar essa unidade? Nós vamos preencher. Vocês estão vendo que tem aí vários círculos, né? Alguns já com uma parte desenhada, outras só com olho, ou com olhos, outras só com cabelo, enfim. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar nessa diversidade cultural que existe aqui no Brasil e vão transformar cada círculo em um rosto único, tá bom? Que vai ficar a critério de vocês. Então, eu vou fazer aqui do ladinho só para exemplificar. Vocês têm aí o círculo, tá bom? Então, os que não tiverem nada, vocês vão colocar cabelo, vão colocar boca, nariz, olhos, e aí vocês vão construir conforme ao gosto de vocês. Então, nós seguimos para a sessão de GAI. Então, diz assim na sessão de GAI, para a gente trocar ideias, né? E como a gente não está no presencial, a gente vai conversando, eu vou conversando com vocês e a gente vai completando conforme as informações que vocês têm no livro e conforme a nossa conversa aqui na aula, tá bom? Então, qual é o título do cordel? Nós vimos lá, olha, na imagem passada, no slide passado, que o tema do cordel é pluralidade cultural, tá bom? Então, vamos lá colocar aqui, vamos preencher aqui pluralidade cultural. Que assuntos são tratados no texto? Né? Tá falando sobre o quê? Quais são os assuntos que são tratados? Se ele está falando sobre pluralidade cultural, ele está falando também sobre a formação, a cultura, a diversidade da população brasileira, certo? Então, ele também trata sobre esses assuntos. Vamos preencher aqui, tá? Lembrando que pluralidade cultural é diversidade de culturas, tá bom? Então, quando a gente fala pluralidade, quer dizer que a gente quer falar que são mais de uma cultura. Então, tem a ver com diversidade de culturas, tá bom? Vamos preencher aqui na letra B que os assuntos tratados do texto são a formação, a cultura e a diversidade da população brasileira. Letra C. Que grupos participaram da formação da nação brasileira? Bem, gente, lá no finalzinho do cordel, né? No final do cordel ele fala assim, ó. Com todas as etnias que presente aqui estão, o negro, branco, índio formaram esta nação. Então tá aí a resposta, né? Que foram negros, brancos e os indígenas. E aí tá perguntando de que lugares esses grupos vieram. Bem, os negros vieram da África, os brancos vieram da Europa e os indígenas já viviam aqui, né? Nós já estudamos sobre isso em outros momentos e isso não é novidade para vocês. Então, os indígenas já viviam aqui, assim chegaram os europeus, começaram a fazer algumas coisas das quais eles precisavam de mão de obra. Os índios se recusavam, né, a trabalhar
prestando essa mão de obra que o branco necessitava, né, os europeus necessitavam, então eles começaram a trazer os negros da África para serem escravos aqui no Brasil, né, fazerem a mão de obra pesada, aquela parte que os índios se recusavam a fazer, tá bom? Então a gente já conhece essa história, só para relembrar, certo? Então, a letra E pede para que a gente procure no dicionário o significado da palavra etnia e registrar no espaço a seguir. Como essa sessão é a sessão de Igaí, né, e a gente está conversando, eu vou fazer junto com vocês. Então, etnia é a população, um grupo de pessoas que tem características comuns, tanto físicas, como, por exemplo, a cor da pele, os traços fisionômicos, quanto também as características comuns culturais, que é como, por exemplo, o idioma, as tradições, os costumes, as religiões, entre outros, tá bom? E, em sua opinião, o que significa a última estrofe do cordel? Vamos lá. Eu quero que vocês façam a opinião de vocês, mas a professora vai preencher aqui conforme a opinião dela também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa última estrofe. Como ele diz, ó, como todas as etnias que presente aqui estão, o negro, branco, o índio formaram esta nação e os brasileiros são frutos dessa miscigenação. Então ele deixa bem claro de que nós não estamos aqui de forma simplesmente pura, que nós temos uma mistura, uma miscigenação, que nós herdamos um pouquinho de cada cultura e de cada povo que iniciou tudo isso. Então a gente vai colocar aqui que essas três diferentes etnias, elas formaram a nação brasileira e dessa forma a miscigenação que nós temos hoje, que nós podemos visualizar hoje, certo? E falando sobre identidade do povo brasileiro, nós vamos lembrar de novo dos versos do cordel, né? As diferenças étnicas e culturais identificadas na população brasileira, elas são resultados da miscigenação, ou mistura, né? Por nascimentos ou convivência entre os diferentes povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Por que ele fala por convivência? Porque quando a gente convive com alguém que tem uma determinada cultura, em algum momento essa cultura ela vai ser aderida por nós, né? E, consequentemente, nós também vamos transmitir a nossa cultura, os nossos conhecimentos, os nossos costumes para essa pessoa que está vivendo com a gente pela primeira vez. Então, essa mistura ocorreu de qualquer forma, ou através dos nascimentos, né? Através das relações entre pessoas de etnias diferentes, ou através da convivência, tá bom? Os indígenas, os portugueses e os africanos, eles deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Então, todo o resto, ele veio com essa miscigenação. Vamos falar um pouquinho sobre os indígenas? Nós vamos falar sobre esses três povos, mas a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre os indígenas. E aí tem uma pintura do Debré, que retrata muito bem a realidade dos indígenas, né? Do que ele pôde visualizar quando ele esteve aqui nas terras brasileiras e da forma como ele via esses povos, né? Então, o que acontece? Segundo a FUNAI, né? A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, tá bom? Ela é um órgão que é responsável, né, dentro do Estado brasileiro, que é responsável por proteger, por promover os direitos dos povos indígenas dentro do Brasil. Então, ela é a maior responsável pelos povos indígenas aqui dentro, ela tem essa missão, certo? Então, segundo informações da FUNAI, atualmente no Brasil restam pouco mais de 890 mil indígenas distribuídos pelas áreas rurais e urbanas de alguns municípios. Mas há também pessoas indígenas que nunca foram contactados, que eles vivem em completo isolamento da sociedade nacional e também de outros grupos indígenas. No entanto, eles ainda falam a língua materna deles, eles ainda preservam suas culturas, suas tradições, as suas vestimentas, enfim. Então, ainda existe dentro do Brasil grupos isolados, tá bom? A qual a FUNAI está tentando contactar, tem tentado fazer contato e aos pouquinhos eles estão conseguindo sucesso, mas isso é um processo muito lento devido a tudo o que aconteceu desde a descoberta da chegada dos europeus aqui no Brasil, certo? Vamos observar aqui o gráfico. Esse gráfico ele vai apresentar a quantidade de indígenas na população brasileira de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Então, aí tem, olha, um total de 896
1.917 indígenas, tá bom? Em terras indígenas, são 517.383. E fora das terras indígenas, já são hoje 379.534. Esse gráfico está apresentando justamente isso para a gente, a quantidade de indígenas que estão vivendo em terras indígenas e a quantidade de indígenas que não estão vivendo hoje em terras indígenas. Então, é uma quantidade bem grande comparado à totalidade dos indígenas, tá bom? Então, de acordo com esse gráfico, a maioria dos indígenas brasileiros vivem aonde? Vamos lá, vamos observar o gráfico. Eles vivem em terras indígenas ou fora de terras indígenas, né? Então, a gente consegue perceber que eles vivem, na sua maior parte, 517.383 vivem em terras indígenas, tá bom? Então, vamos aqui para uma curiosidade. Dentro da totalidade, né, dos indígenas no Brasil, num total de 896.917 indígenas brasileiros, né, esses dados são do IBGE de 2010, 324.834 eles residem em áreas urbanas e, em geral, eles trabalham, vão à escola, falam língua portuguesa. Isso, no entanto, não quer dizer que eles abandonaram seus valores, suas crenças e tradições. Por quê? Porque isso é uma coisa que está incutida neles. Então, para onde eles forem, eles levarão seus valores, suas crenças, suas tradições. Sem contar que a maioria desses estudantes, eles acabam vindo estudar na cidade, né, nas áreas urbanas e tudo, para quê? Para que eles possam levar um pouco do conhecimento desse povo, né, diferente do dele, para que ele possa levar esse conhecimento para suas aldeias. Então, tem muitos indígenas que têm a intenção de se formarem em médicos, em ser veterinários, em serem de professores, em terem outras profissões e justamente para contribuir com a sua comunidade, para contribuir com o seu povo, tá bom? Então aí a imagem, ela mostra estudantes guaranis kaiowá em desfile de comemoração ao 7 de setembro, né? Participando de uma data comemorativa, né? Que celebra uma data no Brasil e na qual eles também fazem parte, porque aqui eles já viviam quando tudo começou, tá bom? Aqui tem mais duas imagens, né? Uma vista aérea da aldeia Ayana da etnia Calapalo, né? Na terra indígena em Querência, no Mato Grosso, e também tem uma fotografia da vista aérea da aldeia Vendaval, que é da etnia Ticuna, tá bom? Que faz parte da terra indígena Évari, que é lá no Alto Solimões, em São Paulo. Tá bom? Então, tem duas imagens que retratam a realidade dos indígenas, como que eles vivem em terras indígenas. Então, vocês veem que é uma diferença muito grande entre uma e outra. Aqui, tradicionalmente, as ocas, né, o círculo, formado de uma forma de proteger a comunidade. Aqui, nós já vemos casas, já vemos um formato diferente, mas ainda vemos meios de transportes ainda tradicionais, que são as canoas, que os índios utilizam para pescar, para transportar produtos, mas a estrutura dessa aldeia e a estrutura dessa outra aldeia aqui, olha, totalmente diferente. O que quer dizer que, de uma forma ou de outra, eles acabam incorporando a cultura, né, da etnia, de outras etnias, de outras pessoas com quem eles vão conviver, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente falando sobre terras indígenas, né, como eu estava falando agora há pouco, elas são áreas demarcadas pelo povo, pelo governo, tradicionalmente habitadas pelos indígenas e utilizadas para suas atividades produtivas como os recursos ambientais necessários para o bem-estar e a reprodução física e cultural, conforme os seus usos, costumes e tradições. Essa definição ela está na lei na lei maior que rege todos nós brasileiros, que é a Constituição Federal. Então, ela está simplesmente determinando o que é uma terra indígena, tá bom? Então, eles são assegurados por lei para viver num lugar que seja tradicionalmente habitados por eles, utilizados para suas atividades produtivas e que eles façam uso dos recursos ambientais necessários para o seu bem-estar e para a sua reprodução física e cultural, na intenção de não deixar morrer a cultura, né?
que esse povo que já vivia aqui quando os europeus chegaram, para que essa cultura não se perca e que eles possam ainda sobreviver diante de tanta adversidade, de tantas coisas que aconteceram durante todos esses anos, tá? Então aí tem a imagem de uma indígena da aldeia Pataxó. Ela observa com tanta tristeza os peixes mortos, né? Lá pelo que foi em Brumadinho, teve aquele rompimento da barragem de Brumadinho, e aí muitos peixes morreram, e aí ela está observando justamente um peixe morto, né? Vários peixes mortos, além do lixo, além da lama, além das outras coisas que vieram carregados por conta do rompimento da barragem, tá bom? Por quê? Porque eles sofrem muito, porque eles ainda fazem utilização dos recursos naturais de uma forma muito mais efetiva que nós. Então, eles sofrem um pouco mais com toda essa situação, certo? Nós vamos agora para a sessão lápis na mão. A sessão lápis na mão eu vou explicar para vocês, mas ela foi para vocês na orientação de trabalho como o primeiro trabalho do bimestre da disciplina de geografia, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar em livros, jornais, revistas e sites, exemplos de alimentos, objetos, vocabulários e costumes indígenas que se tornaram parte do nosso dia a dia. Porque, como eu falei, no momento que você está convivendo vários e vários tempos com uma mesma pessoa, de uma cultura diferente, você acaba incorporando esses costumes, essas tradições à sua cultura também. Então, tem muitas coisas que a gente utiliza que são propriamente incorporadas por conta da cultura indígena, tá bom? Então, a gente vai completar o esquema primeiro, falando sobre objetos. Então, tem aí um exemplo, que é a bolsa canguru, né? Um objeto que os índios já usavam. E aí a gente vai, através da pesquisa, vocês vão descobrir outros objetos e vão acrescentar aí nessa lista, tá bom? Tem também os costumes aqui, ó, hábito de tomar banho diário. Então, os europeus não tinham esse hábito. Quando eles chegaram aqui, que eles perceberam a quantidade de banhos que os indígenas tomavam, eles ficaram até assustados. Então, foi um costume que foi passado para as próximas gerações, né? Esse hábito de tomar banho diário, tá bom? Vocabulário. O vocabulário aí tem o exemplo a palavra arara. Então, arara é um vocabulário propriamente indígena. Então, vocês vão descobrir outras palavras também para acrescentar nessa lista, tá bom? Nome de lugares, então tem aqui um exemplo como Ipanema. Então, tem outros lugares também que também são nomes de origem indígena e que vocês vão descobrir para acrescentar nessa lista, tá? Nesse esquema. Nome de pessoas também, como por exemplo Cauã. Cauã é um nome indígena e tem outros também que foram acrescentados e agregados dentro da nossa cultura, certo? E alimentos, por fim, vocês vão acrescentar os alimentos que eram propriamente típicos da cultura indígena, na qual hoje também faz parte da nossa cultura atual, ok? Vamos seguir então para a questão de número 2, que é a continuação dessa pesquisa. Então, foi enviado como anexo para vocês na atividade, na orientação de trabalho, essa atividade, certo? Já com as linhas, tudinho, para que vocês respondam as questões propostas. Primeira, quais são os povos indígenas brasileiros? Na letra B, quais são os principais troncos étnicos, né? Quais são as unidades federativas em que eles estão localizados? Como é a vida nas terras indígenas? Como são as escolas indígenas? Como vivem os indígenas nas áreas urbanas e outras informações mais que você vier a descobrir, tá bom? Então, o que você precisa saber nesse momento? Que hoje existem 305 etnias e 274 línguas indígenas. Então, vocês vão conseguir fazer uma pesquisa bem completa a partir dessa informação. Aí, o que vocês vão fazer? Preencher a pesquisa bem direitinho e enviar para o e-mail das professoras, tá bom? Não pode esquecer de enviar para o e-mail das professoras. Esse trabalho, ele vale a primeira nota de geografia, certo? Vamos seguir, então, para a geografia, na seção Geografia na Prática. Com base nos mapas no material de apoio, a gente vai resolver as atividades que estão propostas, tá bom? Então, esse material aí, que está sendo demonstrado, vocês vão encontrar ele no material de apoio, tá bom? O mapa com a distribuição da população indígena e o mapa que demonstra, que apresenta as terras indígenas existentes no Brasil. Na primeira questão, pede para que a gente complete as informações no mapa 1, falando sobre o Brasil e distribuição da população indígena, e pintando as unidades federativas de acordo com a legenda. Então, as legendas estão aqui embaixo,
tá bom? E aí, com essas legendas, vocês vão completar o mapa colorindo com as informações da legenda. Então, vejam bem. De marrom, vocês irão pintar, olha, a quantidade de indígenas por UF, que é no Amazonas, tá bom? Que tinha aí, ó, que tem uma quantidade de 80 mil. E aí vai seguir pintando de rosa em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, Roraima. Então, aqui tem as siglas, tá bom? As quais vocês vão ter que fazer a associação, tá bom? E seguida de laranja, que é a quantidade de 20 mil a 40 mil, que fica localizado no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, no Pará também, tá bom? De amarelo é a quantidade de 10 mil a 20 mil, que fica em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Ceará, fica também Rondônia e o Acre. E por fim, em menor quantidade de verde, que é de 2 mil a 10 mil, que fica em Goiás, e fica Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte e Amapá, certo? Então, isso aí é com vocês, vocês vão colorir direitinho a atividade, como está sendo solicitado, conforme a legenda, ok? Na questão número 2, pede para que escreva o nome da unidade federativa onde você mora e, em seguida, com base no mapa, quantos indígenas viviam nessa UF em 2010. Então, a unidade federativa onde nós moramos, né, é Roraima, tá? E a quantidade de indígenas que viviam na nossa UF, né, em 2010, a gente vai encontrar aqui embaixo, ó, vendo? Então, tá localizado aí junto com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco. Em seguida, tem a sigla de Roraima. Então, é de 40 mil a 80 mil indígenas. Vamos seguir, então, com a questão de número 3. Qual informação o mapa 2 apresenta? Então, o mapa 2, olha, está falando sobre a posição do Brasil em relação às terras indígenas, tá bom? Então, está falando da quantidade de terras indígenas que tem. E aí ele está fazendo a demonstração, olha, da localização dessas terras indígenas, certo? No Brasil, no território brasileiro. Então, a gente vai preencher aqui que a informação do mapa 2 apresenta a localização das terras indígenas no território brasileiro. Já na questão 4, ela é bem pessoal, porque ela está perguntando na unidade federativa onde a gente mora, se há atualmente terras indígenas. Então, a gente tem a terra indígena, né, que ficou bem conhecida, logo porque ela é considerada a maior terra indígena do Brasil, que é a Raposa Serra do Sol, tá bom? Vou preencher aqui, vou ajudar vocês com essa pesquisa aí. E aí a gente coloca que essa é a terra indígena, né, uma das terras indígenas, mas a mais conhecida aqui em Roraima, que é a UF onde nós moramos, tá bom? Nela, né, nessa reserva indígena, nesse espaço de terras indígenas, a gente tem essas etnias, os ingaricóis, os macuxis, os patamonas, os taurepangues e os apixanas. Né? Esses 5 grupos, eles habitam essa terra indígena aí, justamente cultivando seus costumes, suas tradições, certo? E ele fica nos municípios, ela é tão grande que ela abrange 3 municípios, que é o município de Normandia, o município de Pacaraima e o município de Uiramutã, aqui em Roraima, certo? Então, essas são as respostas da questão número 4, relacionadas às terras indígenas que existem aqui na nossa unidade federativa, ok? Questão de número 5. De acordo com os mapas 1 e 2, vamos assinalar o X nas afirmativas corretas. Então, tem aí os 2 mapas, que são os mapas que nós devemos observar, e aí diz: os dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que há população indígena em todas as unidades federativas. Sim, verdade, né? Aqui, ó, estão marcando que em todas as UFs aqui, ó, todas têm populações, né, comunidades, e tem populações indígenas, tá bom? Então, a gente vai marcar um X aqui. Grande parte da população indígena brasileira reside no Amazonas, unidade federativa onde se localiza a maior parte das terras indígenas. Verdade também, gente.
É verdade, aqui no Amazonas, olha só como tem vários pontinhos aqui no Amazonas, olha, que significa que essa afirmativa é verdadeira. As unidades federativas com poucas terras indígenas correspondem às áreas com população entre 10 e 20 mil habitantes que se declaram ou se consideram indígenas de acordo com o Censo Demográfico de 2010. Não, isso não é verdade, né? As unidades federativas com poucas terras indígenas, elas correspondem às áreas com população entre 10 e 20 mil habitantes. Não, não é verdade, tá bom? Então, a gente vai marcar somente a alternativa 1 e a alternativa 2. Vamos seguir, então, para a sessão Vamos Brincar. Nós vamos decifrar o enigma a seguir e descobrir o nome de um legume que é usado, né, como base da alimentação e da economia de muitas comunidades indígenas brasileiras. Isso desde o início, tá bom? Lá no início, na chegada dos portugueses, logo, esse alimento ele já servia como base para o preparo de outros alimentos, certo? Então vamos lá, vamos descobrir a resposta. Manga menos gá. Manga menos gá. Então vai ficar man. A gente tirou o gá, né? Dinossauro menos nossauro. Então sobra só o di. Paçoca menos o PA e o C cedilha. Então fica oca, certo? E aí a gente descobre a resposta dessa questão, que é uma alimentação que gera muita economia para as comunidades indígenas e que é a base de muitas refeições até os dias atuais, de antigamente até os dias atuais, tá bom? Que é a mandioca, conhecida para a gente aqui também como macaxeira, certo? Então a gente finaliza essa atividade, né? Nós finalizamos o roteiro 1 e aí vamos fazer um lembrete aqui para não esquecer de realizar a atividade do positivo ON, que está lá na aba avaliação com o nome roteiro 1 do terceiro bimestre. Então não esqueça de realizar, porque essa atividade ela é muito importante, ela vai computar a sua frequência, né? Vai contribuir para o seu conhecimento, né? Vai fixar os conteúdos que a gente estudou, então não deixe de fazer, certo? Nos vemos na próxima aula, tá bom? Um beijo carinhoso das professoras Francisca, da professora Rosirene e da professora Janaína. Até a próxima aula, gente!